Estamos novamente aqui com alegria para o encontro com o Senhor e é em nome dele que estamos aqui. Vamos fazer o sinal dele, do nosso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero lembrá-los que é um momento sagrado, porque é um momento em que marcamos um encontro com Deus. Deus está aqui, está aí com você. Eu sou a Marinês, catequista, para adultos principiantes que gostariam de conhecer mais, de conhecer sobre Deus. Porque eu sempre percebi que tem muita gente que não conhece nada sobre a Bíblia, conhece pouquíssimo sobre Deus, ou só vê falar em Deus. É fundamental na nossa vida, porque a nossa vida nessa terra é curta, mas Deus tem um plano para nós já vimos, né? Que Ele é amor, e é justo, porque justiça faz parte do amor. Nós vimos que a desobediência a esse nosso Deus, amor, tem consequências graves. Então nós não queremos, né? Nós não queremos desobedecer ao nosso Deus que nos criou. Nos teve na mão por amor e nos colocou para viver aqui um tempo que Ele marcou. O tempo da nossa vida, Deus marcou. Depois Ele os chama. E o que Ele quer? Quando Ele nos chamar, o que Ele quer que nós chegamos para viver para sempre com Ele? O que Ele quer que nós tenhamos? Feito como Ele ensinou. Porque Ele vai ensinar, nós vamos aprender. Ele vai ensinar como viver e voltar para Ele. E não vamos viver muito. Nós não vamos viver muito. Às vezes nós nos prendemos, nos agarramos ao mundo. Não sejamos apegados às coisas materiais. Isso passa. E Deus nos chamou. De vez em quando eu quero lembrar a cada um, você está aí porque o Senhor te chamou. Eu estou aqui porque Ele me chamou. E tudo que eu percebi, que tem tanta gente que não sabe nada dele, eu tenho a alegria, o prazer de dar alegria a Ele passando a você. E você dá alegria a Deus quando você aceita estar com Ele, ouvi-lo e principalmente desejar saber o que Ele pede de nós para obedecermos. Se não obedecemos a Deus, nós já sabemos as consequências. Não é mesmo? Já sabemos as consequências. A humanidade se corrompeu por inteira, sobrando 8 pessoas. Ele encontrou Noé, um homem justo, com sua família. Esposa, 3 filhos com suas esposas. Deus pede a Noé que faça uma arca com divisões, ensinou direitinho, e que ele entrasse na arca com sua família. E os animais e aves e tudo o que Deus pediu que ele pusesse na arca. E Noé, sem discutir, fez exatamente o que Deus pediu. O que aconteceu? Veio o dilúvio, que acabou com a humanidade corrompida e ficou uma família para Deus recomeçar, porque Ele nos dá nova chance. Deus não nos dá mais uma chance. Enquanto estivermos aqui na Terra,
nós teremos chances de voltar para Deus. Por exemplo, você que até agora não se lembrou de Deus por acaso, ou conhece alguém, passe para alguém, dê o seu like, divulgue, compartilhe, para que alguém que não tenha tido vontade de conhecer a Deus e viver como Ele quer, desperte esse interesse, porque Deus é feliz com isso. Deus é amor que quer ser amado por nós, mas Ele nos coloca à prova e Ele nos corrige. O dilúvio Ele mandou como um castigo, porque ele acabou com a humanidade, porque ela estava toda corrompida, que não tinha mais como voltar. Noé, Deus encontrou justo e foi salvo do dilúvio com sua família. E ele então sai, depois que acaba o dilúvio, 40 dias chovendo, e Noé ficou mais de 100 dias nessa arca, até que teve ordem de Deus para sair da arca. E Noé fez, e Deus foi que abriu a arca, porque foi Deus que fechou. Deus abriu a arca e Noé saiu com a sua família, os animais, as aves, aquilo tudo que Deus tinha pedido para ele colocar lá dentro para salvarem-se do dilúvio. E Deus fez uma aliança com Noé. Olha o que ele fez. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: vou fazer uma aliança convosco e com vossa posteridade, assim como com todos os seres vivos que estão convosco, as aves, os animais domésticos, todos os animais selvagens que estão convosco, desde aqueles que saíram da arca até todo animal da terra. Faço esta aliança convosco. Nenhuma criatura será mais destruída pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Vamos pensar um pouquinho nisso? Promessa de Deus é fiel e verdadeira. Ele disse que não haverá mais dilúvio. Você pode até questionar um pouquinho. E quanta enchente tem? Quantas pessoas morrem de enchente? Com águas mesmo, né? Com tsunami. Mas não é dilúvio. Dilúvio encheu toda a terra e não salvou ninguém, a não ser quem estava na arca. Porque à medida que chovia, a água levantava a arca e ficava sempre sobre as águas. Até que as águas cobriram toda a terra, a arca ficou sobre as águas. Foi daí que tiraram a ideia do navio, não é mesmo? Fazer de maneira que fica sobre o mar. Então, dilúvio como aquele jamais acontecerá. Não sabemos como Deus castigará o mundo, desde que o mundo continua ofendendo a Deus. Nós sabemos disso, bem sabemos. Mas sabemos que não esperem um dilúvio. Deus disse que não haverá mais dilúvio. Dirigindo-se a Noé, Deus acrescentou: este é o sinal da aliança que faço entre mim e todas as criaturas que estão
na Terra. Nós estamos então no capítulo 9, vamos continuando aqui ainda mais um pouco no livro do Gênesis, tá? Até a gente ter condições de deslanchar mais, assim, até sozinhos, né? Mas agora é básico que a gente fique muito no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Palavra de Deus, né? Nós estamos vendo a humanidade nova. Deus, vou repetir, porque é muito importante, que Deus, amor, nos dá muitas chances para não nos perder. Já sabemos que se Deus nos perde, para quem Ele nos perde? Ele perde para o inimigo. Então, Ele nos dá chance. Enquanto estivermos vivos, Ele nos dá vida, Ele nos dá chance de voltar para Ele. Se arrepender, falar, eu fiz tanta coisa, Senhor, eu me arrependo, eu te amo. Deus nos ganha. E é isso que nós vamos. E o inimigo só trabalha contra nós, contra Deus, para nos levar para o inferno. Então, a humanidade nova, quando Deus encontrou Noé e salvou da arca e tudo, ele disse assim, no capítulo 9, bem no início, a humanidade nova, onde ele vai falar sobre tudo isso que nós já vimos, Deus abençoou Noé e seus filhos e disse assim, sede fecundos, disse-lhes ele, multiplicai-vos e enchei a terra. Igualzinho ele falou para Adão e Eva. Estão lembrados? Crescei, multiplicai-vos, enchei, povoai toda a terra. Então Deus dá outra chance. Vamos começar a humanidade de novo. E assim começou. Fez aliança, que não vai fazer mais dilúvio para nós. Nós não precisamos temer. E aqui para frente, tem muita coisa ainda, assim, prolongadas, mas que vocês, tendo a Bíblia e lendo, olhando os capítulos, versículos, livro, né? Procurar um livro. Já vimos que o Gênesis é o livro da criação, do início de Deus para nós, né? Para a Terra, para o ser humano. E aconteceram muitas coisas, tem aqui muitas coisas sobre Noé. Ele começando, imagina, a humanidade da Terra era 8 pessoas. Já pensou? Você sabia disso? Vai ver que tem gente que não sabia aí. E é bom saber, né? E Deus deu essa ordem a Noé, né? Crescei e multiplicai-vos, começo tudo de novo com vocês. E Noé continuou, feliz da vida, justo, e assim se passaram muitos anos. Em revelações privadas, eu aprendi, sempre aprovado, não está aqui, mas que de Noé até o dilúvio foram 2000 anos. E depois continuou a humanidade muitos anos, a humanidade nova. Que Deus começou com Noé. Mas quais são os nossos primeiros pais? Adão e Eva. Herdamos a corrupção, né?
os defeitos, as desobediências, a chance que damos para o inimigo. Muitas vezes nós vamos aprender a lutar contra o inimigo, que não é difícil. Pelo contrário, não é difícil. Nós nos livrarmos do inimigo. Então, continuou, e a humanidade aqui vai dizer então, a humanidade cresceu e continuou se corrompendo. Lamentavelmente, eu não tenho essa notícia boa para dar aqui, a refletir aqui, junto com o nosso Deus que está aqui, feliz conosco, porque Ele nos ama, e nós marcamos esse compromisso com Ele, nós vamos conhecê-lo. Mas a humanidade, que Ele começou de novo, com aquele homem justo, foi corrompendo, voltando. Mas Ele tinha dito que o dilúvio Ele não mandaria mais. Então Ele teve um plano de salvação. Porque nós mesmos já entendemos, a humanidade se corrompe. Quem está no poder se corrompe facilmente. Nós sabemos em que mundo nós estamos vivendo. Deus quis que vivêssemos nesse mundo, espera algo de nós, como Ele espera de cada ser humano que Ele criou por amor. Cada um de um jeito, com um amor infinito. Aceite-se, ame a Deus. Deus é que me fez assim. Se vem uma tribulação, aceita. Deus permitiu. Porque Ele quer ver como eu correspondo a uma provação. Porque quando vem sofrimento, é provação. Precisamos passar em todas as provas. E o inimigo corre em nos atormentar nas provações para não passarmos nas provas. Mas nós passaremos. Você está aí querendo saber como Deus ensina. Ele vai ensinar como é que nós passamos em todas as provas, para estarmos com Ele na felicidade eterna. Aí nós vamos entrar ainda no livro do Gênesis, entra a parte dos patriarcas. Quem eram os patriarcas? Não esquece aí, a terra já estava cheia de gente, de novo. Cheia de gente. Os patriarcas eram aquelas pessoas que conduziam, que tinham discernimento, com certeza era escolhido até pelo povo para conduzir o povo, porque nós sempre precisamos, não é? Na família, os pais nos dirigem os filhos. Deus vai sempre usar uma pessoa, sempre Ele começa com uma, para conduzir, para dar um recado, para ensinar. Deus não nos pede o que Ele não nos ensinou. Então Ele vai nos ensinar e nós vamos aprender tudo que Ele ensinou, o bastante para irmos para Ele, para o céu. De uma felicidade que não sabemos fazer conta. Não temos ideia dessa felicidade. E o patriarca primeiro que Ele escolheu foi Abrão. Ele disse assim a Abrão: o Senhor disse a Abrão: deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos.
Abençoarei aqueles que te abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Sabe que Abrão fez? Sem discussão. Obedeceu na hora a palavra de Deus. Ele nem perguntou onde é, para onde eu vou, o que eu vou fazer. Não. Vou repetir que vale a pena. Uma oração. E nós vamos falar para o Senhor. Eu quero ir para onde me conduzes. Deus me conduziu para cá agora. Eu estou aqui, graças e misericórdia dele, porque ele me ama, o amor dele atrai. Quando você conhece o amor de Deus, você tem vontade de amá-lo. E amar a Deus é obedecê-lo, estar com ele todo dia. Você vai trabalhar, vai com ele, você vai brincar, vai com ele, você vai estudar, você vai se divertir com ele, com ele. E assim estaremos sempre com ele. Pede para ele viver em sua casa, habitar, reinar na nossa casa. Reina, Deus, amor, Pai, eu quero amar também. Eu não quero pecar. Eu não quero te desobedecer. Eu quero amar. Eu não quero fazer o que o inimigo vai me propor. Eu quero fazer o que o Senhor me fala. E Abrão aceitou e foi. Logo que o Senhor disse sobre isso sobre ele. Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito. Quando era para sair assim para longe, Deus arranjava uma companhia. Para a pessoa, lembra? Aí nós já voltamos lá no início, quando ele disse assim, não é bom que o homem esteja só. Talvez ele fique mais vulnerável, não é mesmo? Então, quando era para ele tinha uma missão grande, ele escolhia uma companhia. E ele escolheu uma companhia para Abrão, Lote. E aí Lote foi com ele. Foi. Deus falou, larga a sua terra e vai, ele foi. E é daqui que tem muitos acontecimentos que são assim alongados e que não é necessário de uma explicação especial, porque vocês lendo o capítulo, esse já é o capítulo 10 do Gênesis, como no capítulo 12 já, no capítulo 13, no 14, nós podemos já ler e vamos entendendo, porque nós já aprendemos o início. Deus disse assim a Adão, aliança de Deus com Abrão. Abrão, já não é mais Adão. Abrão, ele sempre coloca a prova. Ele escolhe e coloca, como ele coloca todos nós à prova enquanto estivermos aqui na Terra. E nós devemos passar da prova para estarmos com ele. Nós sabemos que sermos reprovados, desobedientes, fazendo a vontade do inimigo, nós vamos fazer companhia ao inimigo depois dessa vida. Tem gente que vive com ele até aqui. É muito triste e Deus se entristece com isso. Aliança de Deus com Abrão. O que é aliança? Nós vamos ver a origem da aliança do casamento. Compromisso. Aliança significa um compromisso. Compromisso que deve ser cumprido
sagrado. Imagina o compromisso de Deus. Ele falou assim: levanta os olhos para os céus e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem ajuntou ele, assim será a tua descendência. Olha o que Deus fala para Adão. Como Adão obedeceu assim de imediato, Deus disse assim: olha para o céu, olha, o céu devia estar estreladinho, já viu como é lindo? Ele falou: conta aquelas estrelas se você for capaz. A sua posteridade, quem nascer na terra, que for como você, parecido com você, herdando a sua obediência e fé, a sua posteridade, a sua descendência será como aquelas estrelas do céu, você nem pode contar. E disse-lhe: eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur, era a cidade da Caldeia, para dar-lhe esta terra. Abrão morava em Ur, na Caldeia. São todos nomes do Antigo Testamento, são muitos nomes que é importante a gente, se possível, a gente conhecer tudo, ler a Bíblia inteirinha, né? Mas não há necessidade de eu citar todos, porque nos alongaríamos muito e isso é capaz de cada um seguir lendo a Bíblia e tomando conhecimento. O Senhor Javé, Javé quer dizer Deus é tudo. Nós vamos chegar lá onde ele fala isso. Abrão fez uma pergunta assim. Ele fez só essa pergunta. O Senhor Javé, como poderei eu saber o que hei de possuir? Porque ele tinha que ter um rumo para caminhar, era o mínimo que ele precisa saber, né? A gente entende isso. Ele fez a pergunta porque ele queria saber só o rumo que ele queria tomar. E Deus, então, deu toda a instrução para ele. Se você quiser, lendo aí, é muito lindo a instrução que Deus deu a Abrão, porque Abrão foi só fazendo tudo que ele queria que ele fizesse, né? E Abrão ficou conhecido como pai da fé. Quando você ouvir falar em Abrão, que já não será mais Abrão, Deus muda o nome dele pela fé, pela posteridade que ele vai ter, para Abraão. Você talvez pudesse estar estranhando que eu o chamava Abrão. Aqui está, Abrão. Deus fala: você agora se chamará Abraão. Então agora vamos falar nele como Abraão, o patriarca que Deus escolheu para fazer uma história de salvação. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, pode tudo, sabe tudo e está em todo lugar. Ele sabia que a humanidade haveria de se corromper sempre. Nós bem conhecemos. Então, o dilúvio, ele disse: eu não vou fazer mais. Eu vou fazer outra coisa para o povo que eu amo. Eu vou traçar um plano de salvação. E vou escolher um povo que eu vou fazer com ele uma história que vai servir de exemplo para todos os povos, porque a terra já estava povoada de novo. Não é isso? Através de Noé. A terra já estava povoada. E Deus estava sendo corrompida novamente. Deus então traça esse plano
escolhe Abraão como patriarca, quer dizer, como aquele que vai conduzir um povo que ele vai escolher. Tinha muitos povos, sabe como nós temos franceses, espanhóis, ingleses, brasileiros? O povo tinha muitos povos, muitas raças. Deus escolheu um povo, porque ele sempre escolhe uma pessoa acompanhando uma, e escolheu um povo para fazer uma história de salvação para nós. Porque ele viu que não tinha jeito, a humanidade se corrompia, seguia o inimigo. E Abrão ficou à frente desse povo. Esse povo nós podemos falar 4 nomes. Ele escolheu como um povo, ele fez diferença. Foi um povo escolhido, foi povo escolhido. Mas ele escolheu não como fazendo diferença, porque era com Abraão, e Abraão era um homem de fé e obediente. Ele estava à frente desse povo que nós podemos chamar por 4 nomes. O povo da Bíblia, o povo hebreu, o povo israelita, e Israel, e o povo de Deus. Que nome você prefere? É o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, não somos? Somos o povo da Bíblia. Somos os descendentes dos nossos primeiros pais. E hebreus, não somos hebreus, nós somos a nossa nacionalidade. O povo que ele escolheu é o povo da Bíblia. Se eu sou o povo da Bíblia, eu sou esse povo. Eu estou nesse povo. Toda a humanidade tem que concorrer para estar com esse povo, povo de Deus. Porque ele escolheu esse povo para dar exemplo e ensinar a todos os povos. E ensinou tudo a esse povo, para desse povo passar a todos os povos, até chegar o tempo que ele queria, para haver uma outra mudança. Mas agora nós vamos ficar, vai ser menos tempo agora, para chegar num tempo glorioso para nós, que será um Novo Testamento. Mas, por enquanto, vamos entender bem o Antigo Testamento. Abraão ficou à frente do povo de Deus, do povo hebreu, do povo de Israel. Quando Deus falava, mandava recado para eles, ele dizia: ouve, povo de Israel. Ou então, ouve, Israel. É o povo da Bíblia, o povo hebreu, o povo judeu, o povo de Deus. Abrão, no versículo 17, tinha 99 anos. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe, ele não tinha filho, nem ele, nem Sara, a sua mulher. Ele não teve filho. E naquela época era uma tristeza, era como se fosse uma maldição não ter filhos. Podemos imaginar hoje que é bem diferente, não é? Há quem queira destruir seus filhos. Misericórdia, Senhor, por essa situação da humanidade em que pais, mães desejam acabar com seus próprios filhos. Tenha misericórdia, Pai de amor. E Abraão e Sara, sua esposa, eram estéreis, não tinham filhos. Mas era plano do Senhor,
Porque nada acontece sem ser a permissão do Senhor. Sem ter a permissão do Senhor. Abraão não tinha um filho, eram tristes porque não tinham filhos. Consideravam, os outros viam com, vamos dizer, com maus olhos, e eles não têm filhos. Mas Abraão não se revoltava contra Deus. Ele tinha 99 anos, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê íntegro. Então Deus fala para ele: permanece assim, sempre na minha presença. O que é estar na presença de Deus? Obedecê-lo, não pecá-lo, não fazer nada errado, nada feio, nada horroroso, nada corrupto, nada sujo. Quero fazer, anda em minha presença e ser íntegro. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Lembra que ele falou? Olha para o céu, né? Vê se você consegue contar aquelas estrelas. O céu estava estrelado. E, no entanto, Abraão tinha 99 anos e a Sara 90. Mas Deus já foi logo avisando: eu sou todo-poderoso. Para ele, nada é impossível. E quando você perde um bebê que você esperava tanto, Deus permitiu. É duro, é sofrido, mas Deus permitiu e você entrega a Ele. Então nós vamos saber viver no sofrimento. Quem não quer saber viver no sofrimento? Porque no sofrimento, às vezes, você não tem saída. É muito duro. Mas com Deus, nós aprendemos a sofrer. E nós vamos conhecer bem o valor. Quando nós sofremos e falamos: Senhor, eu aceito. O Senhor me ama e está deixando acontecer, é porque o Senhor sabe um motivo muito bom para isso. Abrão prostrou-se com o rosto por terra. Quando Deus disse isso a ele: eu vou fazer de você, vou multiplicar ao infinito a sua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto por terra. Deus disse-lhe: este é o pacto, o compromisso, a promessa que eu te faço. Este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. De agora em diante não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Deus mudou o nome dele olha a atitude de Abraão. Será que nós já prostramos diante de Deus, diante de uma situação boa, diante de um presente, diante de uma alegria? Tudo devemos a Deus. E às vezes a gente curte a vida, os momentos bons, sem nem se lembrar de Deus. Abraão, quando escutou que ele ia ser pai de uma multidão, ele prostrou o chão por terra e adorou a Deus. Então Deus falou: você vai se chamar Abraão, porque farei de ti o pai de uma grande multidão de povos. Tornar-te-ei extremamente fecundo. Quer dizer, ele vai tendo filhos, 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 filhos. Farei nascer de ti nações e terás reis por descendentes. Era uma honra naquele tempo ter na família um rei. Porque o rei daquele tempo não era como o rei de hoje.
Então o Senhor falou, vou te tornar fecundo, né? Porque farei nascer de ti nações e terás rei. Então era uma honra ter um rei do povo de Deus. Não é rei como nós temos rei por aí nesse mundo, não. Rei do povo de Deus era aquele que era mais de Deus que o povo sentia, que tinha mais fé. Esse o povo escolhia, eu quero que esse seja o nosso rei. E eles obedeciam o rei porque o rei obedecia a Deus. E Deus então se manifestava ao rei. A mulher de Abrão chamava Sarai. Aí Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e disse assim, a sua mulher será Sara. Então ele mudou o nome de Abrão e Sarai para Abraão e Sara. Faço aliança contigo e com a tua posteridade, uma aliança eterna de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade. Nós somos posteridade de Abraão? Somos de Deus. Darei a ti e a teus descendentes depois de ti a terra em que moras como peregrino, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Deus é o nosso Deus e nós não podemos recusá-lo. Será a nossa infelicidade. Ser de Deus é ter a felicidade eterna, mas uma felicidade que não dá para descrever. Só estando lá, só amando a Deus, andando com Ele, fazendo o que Ele manda, Ele vai ensinar para nós. Nós vamos aprender tudo. Que jeito que é que nós vamos para Ele? Não é difícil, é ser feliz. Ele vai falar, eu vou te ensinar tudo isso para você ser feliz. Deus disse ainda a Abraão, tu, porém, guardarás a minha aliança, tu, a tua posteridade das gerações futuras. Eis o pacto que faço entre mim e vós. Quer dizer, seus descendentes, Deus está falando, é o meu pacto, é o meu compromisso, é a minha promessa, mas todos têm que ser correspondentes a tudo isso como você está sendo. Ser íntegro. Ser íntegra. Homem e mulher. No mundo em que nós estamos vivendo, preciso lembrar que Deus criou homem e mulher. Disse Deus a Abraão, não chamarás mais a tua mulher Sarai, e sim Sara. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. A princípio, nesse momento que eles não tinham nenhum e sofriam por isso, quando ele mudou o nome, ele viu a primeira prova de Abraão é aceitar, sair de onde estava. O que você acha? Deus fala para você assim, sai da sua casa e vai para onde eu te mandar. Será que você pega alguma coisa assim, sai? É difícil, né? E Abraão fez. Só perguntou que rumo tomar. E ele então fez, ele falou, mas toda a sua descendência que eu vou dar como as estrelas do céu, nações e nações, vai ter até reis. Tem que ser íntegros, todos íntegros. Eu a abençoarei e ela será a mãe de nações. Ele está falando para Sara, né? Eu a abençoarei. Sara sorriu. Então ela teve um filho, Deus deu um filho. Quando ela escutou que Deus ia dar um filho, primeiro ele falou num, Sara sorriu. Por isso, esse filho, o nome desse filho, que é Isaac,
significa sorriso de alegria de Sara. E o que Abraão fez? Prostrou-se com o rosto por terra e começou a rir, dizendo consigo mesmo: poderia nascer um filho de um homem de 100 anos? Abraão achou graça até, mas com certeza não com dúvida, porque Deus já tinha dito: eu sou todo-poderoso. Seria possível a Sara conceber ainda em idade de 90 anos? E disse: não é Sara tua... Acontece que Abrão, ele não conhecia Deus. Antes de Deus se revelar a ele, ele teve um filho com a sua escrava. Mas não foi considerado, porque filho Deus quer da família do homem e da mulher abençoados por ele, né? Como Adão não conformou de não ter filho, ele teve um filho com a escrava. Acontece que ele achou que era esse filho. Deus respondeu-lhe: não, é Sara, sua mulher, que te dará à luz um filho ao qual chamarás Isaque. Isaque é uma história tão linda, quando nasce Isaque, que eu prefiro deixar para o próximo encontro, para falarmos desse filho, de Isaque, de Abraão, de Sara. Mas é tão linda e é uma prova tão forte que Deus pede a Abraão, que vale a pena a gente se prolongar. Mas nesse dia que nasceu Isaque, e que Isaque cresceu e estava já grandinho, como foi tudo isso? É lindo demais para falar em poucas palavras. Eu prefiro deixar para o próximo encontro. Deus abençoe você. Obrigada. Divulguem, compartilhem, para que as pessoas tenham a alegria de conhecer uma coisa que nós não somos qualquer coisa. Nem quem é orgulhoso, que se é inflado, que acha que é grande coisa. Nós somos uma grande coisa, mas de Deus. Quanto mais humilde, simples, amar a Deus, mais somos queridos de Deus e importantes. Importantes. Somos de Deus. Eu desejo que você seja de Deus, deseje ser de Deus. Vamos lembrar, quando a gente está tentada a fazer algo errado, vamos lembrar de Abraão, vamos lembrar de que o que Eva deveria ter dito, de que Adão deveria ter feito, de fazer como Noé, ser justo, e fazer como Abraão, prostrarmos no chão e falar: Senhor, eu não quero pecar. É assim que Deus nos quer. E Ele sorri e se alegra. Deus quer se alegrar conosco. Você quer dar alegria a Deus? Eu te convido. Permaneça. Permaneça. Seja feliz. Eu quero a sua felicidade porque o Senhor quer. E Ele colocou no meu coração amor, de vontade de ver toda a descendência de Abraão que nós somos, felizes com Deus. E imagine no céu. A paz desse Deus te acompanhe até a próxima quinta.